Oi, tudo bem? Eu sou a pastora Tássia e eu e meu marido somos pastores aqui em Belém do Pará. E nessa aula de hoje eu quero compartilhar com você como ter uma igreja saudável e que cresce através do método Trilha do Crescimento, de forma que você não se sinta mais frustrado ou sem direção no seu ministério. Assim como você, nós também somos pastores na prática e a gente sabe exatamente como você se sente. Preocupações, pressões, turbulências no ministério, enfim, todos nós passamos por isso o tempo todo. E eu sei que nós, como pastores, como líderes engajados na visão da nossa igreja local, geralmente nós nos perguntamos: o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo aqui para que a obra de Deus não cresça, não frutifique? Eu entendo muito bem como você se sente, porque eu também estou no ministério assim como você. E essas preocupações e essas cobranças e dúvidas e pressões que às vezes nós mesmos nos fazemos, nós também sentimos isso no nosso ministério. Mas antes de qualquer coisa, nesse momento eu pretendo alinhar com você que está aqui, que chegou até essa aula, porque ela é muito transformadora e muito importante, mas eu preciso que você saiba exatamente para quem é. Ela é para pastores e líderes que estão envolvidos na visão da igreja local e que desejam ardentemente ver o crescimento de Deus na sua igreja, no seu ministério. Principalmente se a sua igreja é considerada de pequeno porte, que são igrejas de até 500 membros. Agora, para quem que não é essa aula, para que você também não perca seu tempo num conteúdo que não é para você. Essa aula não são para aquelas pessoas que são meros frequentadores de igreja, consumidores do reino, pessoas que simplesmente estão ali não para fazer a diferença, mas somente fazendo volume. Mas se você está aqui, eu creio que você é um líder intencional, alguém que quer ver o crescimento da sua igreja e acima de tudo do reino de Deus. Inclusive, para você entender melhor a trilha do crescimento, quero deixar aqui para você o relato muito interessante da apóstola Suzana, que foi uma pessoa que alguns meses atrás eu conversando aqui pelo direct, ela está sempre recebendo dessa direção, desse conteúdo transformador que ela deixou, um relato muito curioso, aplicando aquilo que a gente tem ensinado em apenas 4 meses, ela realizando 2 ciclos das casas de paz que estão dentro desse projeto da Trilha do Crescimento, ela conseguiu realizar em apenas 2 ciclos a multiplicação de 4 para 9 células e o batismo de 15 pessoas. Que relato maravilhoso! Eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse relato e eu vejo o quanto é possível e é uma promessa de Deus o crescimento da igreja. Mas nós, como pastores, como líderes, precisamos estar alinhados, aprumados para que esse crescimento aconteça e com qualidade nas nossas igrejas. Eu creio que você também pode viver isso no seu ministério. Agora deixa eu te falar algo muito importante que vai abrir a sua mente a respeito do crescimento que você pode viver ainda esse ano na sua igreja local. Eu lembro, muitos anos atrás, quando eu fui líder de célula pela primeira vez. Eu não tinha experiência alguma, eu era bem jovem, bem nova na fé e não tinha também uma equipe para trabalhar comigo na célula. Então, na época, eu lembro que eu abri a célula na minha casa, eu era a líder, a anfitriã, a que fazia o lanche, a que convidava, que buscava, deixava os convidados, enfim, que arrumava a sala. Então, eu era ainda uma líder sozinha dentro daquela célula. Mas um fato aconteceu que mudou totalmente a minha forma de trabalhar e de enxergar aquele grupo pequeno. Meu irmão, na época, ganhou um livro de presente que se chamava 8 Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos. Gente, quando eu peguei aquele livro, eu comecei a estudar, eu comecei a entender. Meu Deus, é um livro fantástico, até indico essa leitura para você. E foi para mim o melhor livro de células que eu já li, até hoje. Eu li muitos livros de célula, mas esse é muito, muito fantástico. Quando eu li aquele livro e comecei a colocar em prática, apesar da inexperiência, apesar de ser uma líder jovem que não tinha nem equipe sequer, acredite se você ou não, mas a minha célula começou a crescer e a multiplicar. Pessoas começaram a ser agregadas, pessoas começaram a somar forças, novos líderes passaram a ser gerados e posteriormente a nossa célula multiplicou, depois eu me tornei líder de jovens e ter recebido essa direção fez toda a diferença na minha célula. Então imagine você o quanto é importante nós termos direção no nosso ministério. Depois disso nós passamos a viver uma nova estação, me casei e aí enfim nós fomos enviados pelo nosso pastor da época para o ministério para pastorear uma igreja local pela primeira vez. Quando nós fomos enviados para o pastoreio nós também éramos muito jovens e inexperientes. Na época, o meu esposo tinha 18 anos, né? Ou seja, um pastor de igreja com 18 anos. Imagine você, não é fácil. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, mas inicialmente foi assustador, porque nós não sabíamos
como pastorear, nós não tínhamos direção, nós não sabíamos o que fazer. Foi mais ou menos a experiência que eu tive na célula, mas agora uma amplitude um pouco maior, pastoreando um tabernáculo, imagine só. E eu lembro uma certa vez que nós estávamos fazendo um evento evangelístico na frente do tabernáculo. Um culto de rua, era um local chamado Beco da Vivi, um local bem estreito, e era um local conhecido por tráfico de drogas, por criminalidade, enfim. E nós decidimos fazer um culto na rua, um culto evangelístico poderoso. Enquanto nós estávamos ali naquele momento, eu lembro que alguém chamou a gente dizendo que uma pessoa estava tendo uma manifestação demoníaca. E aí, imagine como nós nos sentimos. Estávamos ali organizando aquele evento e de repente tínhamos que ir até a casa dessa pessoa que era logo do outro lado da rua. Levamos um obreiro nosso, eu lembro até hoje, o pastor Murilo, e nós chegamos ali realizando aquela oração. Então, nós vimos o nosso pastor, expulsar demônios, o nosso pastor orar por cura, o nosso pastor organizar a igreja, o nosso pastor, enfim, como um pastor de fato de um rebanho. Mas nós não tínhamos essa experiência. E naquele momento eu lembro que me subiu aquele frio, aquele medo. E agora? Chama o pastor, cadê o pastor? Nós éramos os pastores. E aí nós fomos lá para fazer essa oração. E foi uma experiência incrível, porque inicialmente, toda vez que nós vamos fazer algo que a gente não está acostumado a fazer, vem aquele medo, vem aquela sensação de incapacidade, mas o Espírito Santo ele nos capacita, o Senhor está ali conosco. Então, conforme te dá passos de fé, o Senhor também vai nos dando vitórias em cima de vitórias. E quando nós chegamos lá, eu lembro que foi uma luta espiritual de fato, mas aquela pessoa foi liberta daquele mal. E enfim, essas e muitas outras situações nós passamos no nosso ministério. Eu sei que não é só nosso, você também passa, você que é líder, você que é pastor, desafios, mudanças, enfim, muitas coisas. E então nessa época eu lembro que eu comecei a estudar mais profundamente a respeito dos pilares de igrejas saudáveis. Eu começava a observar igrejas que cresciam e frutificavam e eu analisava aqueles pilares à luz da palavra, juntamente com os pilares da igreja primitiva. E eu comecei a entender que existem certos padrões, existem certos passos para o crescimento, que são princípios bíblicos, e quando nós colocamos ele em prática, não importa onde a sua igreja esteja, se ela é pequena, não importa se ela é problemática, não importa se você se sente inexperiente, como nós nos sentíamos também, não importa se você se sente incapacitado, existem certos princípios bíblicos que, quando praticados, eles geram frutos. Às vezes nós queremos colher frutos semelhantes ao da igreja primitiva, sem querer plantar as sementes que a igreja primitiva plantou, os passos de crescimento que a igreja primitiva deu e que podem ser replicados, reproduzidos por nós, porque são princípios e princípios são imutáveis. E quando nós entendemos isso, começamos ali na nossa inexperiência, naquela pequena igreja, um tabernáculo que eu creio que deveria ter em torno de 15, 20 pessoas, muito pequeno ainda, nós começamos a implantar esses princípios. Nós começamos a entender a questão dos grupos pequenos, do acompanhamento, do discipulado. Nós começamos a investir em comunhões, nós começamos a fazer cultos evangelísticos, nós começamos a colher os frutos disso, porque aquela igreja, que era uma igreja com pouquíssimas pessoas, o espaço ali começou a ficar pequeno para as almas que o Senhor começou a enviar. Pessoas foram batizadas, pessoas foram salvas naquele local, pessoas foram alcançadas. Aquela pequena igreja, aquele pequeno tabernáculo passou a ser uma referência naquele local. Quando alguém caía doente, nos chamavam. Quando alguém tinha um problema de possessão ou qualquer um outro problema que fosse, a igreja era referencial daquele local. Porque ela passou a ser uma igreja viva. Ela não é apenas uma placa denominacional. Ela passou a ser uma igreja que vive a atmosfera da igreja primitiva. E eu posso testemunhar para você que naquele local, lá no Beco da Vivi, no bairro dos Jurunos, aqui em Belém do Pará, nós vivemos a atmosfera da igreja primitiva. E eu creio que não somente nós podemos testemunhar isso, mas também os irmãos daquela época que puderam conviver essa atmosfera. Tanto que quando nós fomos mudados daquele local foi um sofrimento imenso, porque nós estávamos muito ligados, muito conectados com uma verdadeira família da fé. Você sabe que quem está à disposição do ministério, pastores que estão à disposição do ministério, nós estamos sujeitos à mudança e a nossa liderança nos encaminhou para um novo desafio. E então, nessa nova igreja que nós estávamos, que foi um novo desafio mesmo, de fato, no pouco tempo que nós passamos lá, nós começamos a implantar esses mesmos pilares. Nós começamos a implantar esses mesmos passos de crescimento. E pasme, o resultado também começou a acontecer. Porém, nesse local nós passamos pouquíssimo tempo. Um tempo até insuficiente para vivermos maiores resultados. E então nós fomos levados para um novo desafio, onde nós passamos 5 anos nessa nova igreja. E nessa nova igreja nós iniciamos de novo a construção desse espaço de crescimento que nós denominamos trilha do crescimento. E dentro desse ambiente nós começamos também a ver os resultados.
Cada igreja tem as suas peculiaridades, mas independente disso, quando nós aplicamos esses passos, que eu vou compartilhar daqui a pouquinho com você, cada um deles que você pode começar a aplicar agora na sua igreja local e já ver os resultados disso. Quando nós fizemos isso, não deu outra. A igreja começou a apresentar frutos e frutos que permanecem. E por fim, para a gente poder finalizar esse testemunho aqui, para que você entenda um pouquinho mais a respeito da trilha do crescimento, por fim, na última igreja agora que nós fomos desafiados a assumir, que é onde nós estamos no presente momento que você está assistindo esse vídeo, com apenas 2 meses que nós estávamos nesse local, o Senhor já nos deu a graça de abrirmos 2 obras novas. Gente, que maravilha! Em apenas 2 meses, 2 obras novas foram abertas. Isso é maravilhoso e é para a glória de Deus. Por que em muito menos tempo nós vivemos isso nessa igreja e não nas outras? Porque durante o período que nós passamos nas outras, nós fomos trabalhando esses pilares, esses passos de crescimento. Fomos entendendo, compreendendo, adaptando, ajustando. E isso leva tempo. Mas nessa igreja, esses passos que eu quero compartilhar com vocês já estavam muito claros e definidos. Nós percebemos que esse é um padrão da igreja primitiva. Nós percebemos que esse é um princípio bíblico que igrejas que crescem praticam. E então não deu outra. Nós começamos o pastoreio nessa igreja, apesar de tão pouco tempo, e já começamos a ver frutos. Inclusive agora recente, nós fomos visitar uma dessas igrejas e elas continuam avançando, crescendo, ganhando almas, e isso é maravilhoso. Diante de tudo isso que eu compartilhei com você, pastor, pastora, líder, de uma forma geral, essas verdades, esses passos de crescimento, eles precisam ser compartilhados. É por isso que você está assistindo essa aula. Eles precisam ser compartilhados para a expansão do reino de Deus. O que você vai aprender aqui, se você colocar em prática, você já pode começar a ver os primeiros resultados. Porque nós estamos convencidos de que essa trilha de crescimento, baseada em princípios bíblicos, ela constitui os passos que toda igreja saudável precisa ter. E quando eu falo de crescimento, eu não estou falando apenas de números, de quantidade, de ajuntamentos, de aglomerações, que não é tão difícil, não é verdade? Você de repente faz uma campanha, um monte de gente vem e as pessoas estão ali, mas elas não permanecem, é como se fossem igrejas rodoviárias. As pessoas sempre estão rotativamente mudando. Não é sobre isso que eu estou aqui para falar para você. Quando eu estou aqui para falar da trilha do crescimento, que é o método que nós temos implantado no nosso ministério, que é inspirado nos passos bíblicos da igreja primitiva, eu estou aqui para falar para você a respeito de frutos de um crescimento saudável, de frutos que permanecem. Primeiro, eu quero trazer para você como é que geralmente pastores, eu e você, como que funciona a nossa mentalidade, como é que funciona a nossa mente a respeito do crescimento. Eu vou dizer para você, sinceramente, que existem basicamente aí que eu percebo 2 extremos. Aqueles que espiritualizam tudo e aqueles que naturalizam tudo. E eu posso testemunhar para você que eu já acessei um pouquinho desses 2 aí. E não foi boa a minha experiência. Então, como será que os pastores, os líderes, eles agem diante da possibilidade de crescimento, do sonho de crescimento? Porque todos nós queremos ver o reino de Deus expandir, sim ou não? Queremos, óbvio que queremos. Aqueles que espiritualizam tudo são aqueles que acreditam que todas as ferramentas elas são de natureza espiritual. Então, geralmente, eles não acreditam que precisam se capacitar, eles não acreditam que precisam desenvolver habilidades, eles não acreditam que precisam treinar a sua equipe. Tudo, praticamente tudo, é responsabilidade de Deus. E não é assim que funciona. E aqueles que naturalizam, eu vou falar para você como é que funciona o meio termo, tá? O equilíbrio, o ponto de equilíbrio onde nós queremos chegar. E aqueles que naturalizam tudo são aquelas pessoas que eles só estão focadas nas estratégias, nos alvos, nas metas, nos objetivos, assim, palpáveis, daquilo que você consegue mensurar. Mas eles não entendem a engrenagem espiritual. Nada vai adiantar nós termos estratégias muito bem definidas se não há vida na igreja. Sem a vida de Deus não há crescimento e não há multiplicação. Agora eu quero compartilhar com você um texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Eu tenho certeza que você já deve estar sabido demais a respeito desse versículo. Você já conhece esse texto, assim como eu também. Mas será que a gente para refletir a respeito dele? Presta atenção. Um aqui plantou, um regou, mas o crescimento veio de Deus. Significa que a nossa parte como cooperadores de Deus, de plantar e regar, é nossa. É responsabilidade nossa. Nós temos sim uma responsabilidade ministerial. E nós precisamos ser zelosos com isso. Porém, uma coisa não exclui a outra. Qual é a outra parte, querido pastor, pastora, líder? É o crescimento que vem de Deus. Quando nós não somos negligentes com a nossa parte, Deus certamente nunca será com a sua. O crescimento ele é uma consequência inevitável.
E se você olhar agora para a sua realidade, ou eu para a minha realidade, nós falarmos, Senhor, eu estou me sentindo uma líder infrutífera, eu não estou vendo crescimento acontecer na minha igreja local, você acha que a culpa é de Deus? Claro que não. Por isso que nós estamos aqui para compartilhar com você a trilha do crescimento. Porque a trilha do crescimento é você entender quais são as ferramentas espirituais, bíblicas, as quais você, como líder chamado pelo Senhor, precisa se apropriar para que você plante e regue com excelência, confiando que o crescimento no tempo certo vai vir do Senhor e ele virá. É óbvio, para que essa expansão do reino de Deus aconteça, nós precisamos aplicar os princípios de Deus. Mas quais são esses princípios? Que passos são esses da trilha do crescimento? Como aplicar isso de forma prática no nosso ministério? É exatamente isso que eu vou compartilhar com você agora. É aquilo que os cursos de teologia não nos preparam, não nos ensinam. E é aquilo que dificilmente pastores compartilham com outros pastores. Quanto que eu gostaria de ter acesso a isso que você está recebendo agora. Mas a maioria dos pastores que estão frutificando, eles não querem perder tempo em ensinar pastores que estão iniciando. Ou pastores que estão há muitos anos no ministério, mas ainda não conseguiram ver os frutos de Deus no seu ministério. Mas hoje você vai sair com clareza dos 7 passos dessa trilha do crescimento para que você possa viver um novo tempo no seu ministério. Se você tem papel e caneta, você está anotando no celular ou no tablet, no notebook, pega agora algum local onde você possa anotar esses passos que eu vou falar para você, porque se praticados eu sei que eles vão fazer total diferença. Bora lá então? Primeiro eu quero mostrar para você a estrutura dessa trilha. Eu vou colocar aqui no vídeo para que você possa acompanhar. Se quiser printar, pode printar agora. Pronto, tem um tempinho aqui, né? Você pode pausar o vídeo também, printar a tela sem problema nenhum. É só para você ter uma visão geral da trilha que você vai percorrer agora. Vamos então lá para o primeiro passo. Anote aí, primeiro passo da trilha do crescimento, visão. Primeiro eu quero que você entenda que essa trilha não é uma franquia de igreja. Você sabe o que é franquia? Igual como tem a McDonald's, igual como tem a Habib's. Aqueles negócios que são réplicas, que são iguaizinhos. Não, esses passos eles não são formas de franquias de igreja. Não quer dizer que todas as igrejas vão ser exatamente iguaizinhas. Entenda que cada igreja tem a sua identidade. Essa trilha não serve para mudar a identidade da sua igreja, muito pelo contrário, serve para que você, antes de tudo, identifique qual é a identidade da sua igreja, identifique qual é a sua visão de ministério. Por isso que o primeiro passo da trilha do crescimento é visão. A visão de uma igreja é como se fosse um mapa que você está conseguindo visualizar o destino onde você vai chegar. Ela orienta o caminho e ajuda você a manter o foco, até porque, preste atenção, é muito fácil nós perdermos a visão. É muito fácil a gente perder a orientação de onde nós queremos chegar no decorrer do caminho. Quantas igrejas começam focadas, mas elas se perdem nesse processo. Então a visão precisa ser clara e prática. E ela precisa ser compartilhada durante todo o percurso. Não adianta você, pastor ou pastora, líder, sonhar sozinho. Você precisa trazer essa visão para que a sua equipe sonhe com você. E um exemplo muito maravilhoso disso é quando nós vemos ali Neemias na reconstrução dos muros. Neemias tinha uma visão muito clara do que ele veio fazer ali. Neemias contagiou outras pessoas com aquilo que ele veio fazer ali, porque ele soube compartilhar a visão de Deus no coração dele. E Neemias tinha um tempo limitado para fazer aquilo, então ele tinha uma meta para que aquilo acontecesse, 52 dias. Por isso, em poucos dias, aquelas muralhas que durante, anos e anos e anos não foram levantadas, através da liderança de Neemias, da visão clara que Deus colocou no seu coração e que ele compartilhou com a sua equipe, aquele projeto saiu do papel e se tornou uma realidade. Quando uma igreja trabalha com a visão clara, ela é muito mais feliz. Deixa eu te contar um exemplo que eu li agora esses dias de um livro maravilhoso que eu também te aconselho a ler, A Igreja Irresistível. Esse livro, o autor, ele contava uma história interessante dele mesmo, ao chegar à sua igreja, e ele via as pessoas, cada um fazendo a sua parte do trabalho para que aquele culto pudesse acontecer. Então ele via, por exemplo, um jovem ajeitando a caixa de som, ele via uma jovem ajudando no ministério infantil, trocando fraldas do bebê, e assim por diante. E quando ele perguntava para aquela pessoa, o que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? A pessoa respondia, eu estou ajeitando a caixa de som, eu estou trocando uma fralda, eu estou varrendo a igreja, eu estou ajeitando as cadeiras. E ele respondia para aquela pessoa, você tem certeza que é isso mesmo que você está fazendo? E aquelas pessoas ficavam assim, eu acho que eu tenho. Mas por quê? E ele falava, não, você não está fazendo isso.
Você, na verdade, está sendo um instrumento para que cada pessoa, ele dava uma palavra direcionada. Você que está ajeitando o som, você está sendo um instrumento para que as pessoas que estão aqui nesse prédio possam ouvir o Evangelho e possam receber a Jesus através desse som que está sendo propagado com mais clareza. Você que está trocando a fralda do bebê, você está sendo um instrumento para que as mães que estão lá no culto possam estar conectadas com a palavra sem as distrações que os cuidados que um bebê tem exigem. Então veja só, naquele momento ele imprimiu, ele fez com que aquelas pessoas percebessem qual era o propósito delas estarem ali, e isso é visão. Quando nós compartilhamos isso com a nossa equipe, eles começam a enxergar que eles não somente estão ali mexendo numa caixa, varrendo uma igreja, ajeitando uma cadeira ou sendo útil numa recepção. Eles estão ali para que almas sejam alcançadas para Jesus, e isso anima o coração. Enxergar com clareza o porquê de nós estarmos ali vai fazer toda a diferença. Então, de uma forma prática, para que você já comece a implantar aí no seu ministério, como você pode definir essa visão, sonhos, metas? Primeira coisa, faça-se perguntas a respeito da identidade da sua igreja, da visão da sua igreja, do propósito da sua igreja. O que torna a sua igreja única? Qual é o lema da sua igreja? Porque geralmente ele transmite a ideia central daquela igreja. Então vamos tentar trazer aqui um exemplo da nossa igreja local. O lema da nossa igreja local, do qual nós pastoreamos, é Venha o Teu Reino. E por que esse lema? Porque a nossa visão é estabelecer o reino de Deus na terra. É estabelecer milagres, curas, libertação, transformação, salvação. Fazer com que o reino de Deus se manifeste nessa terra. E a próxima pergunta que você pode fazer, anote aí, é como alcançar essa visão. E aqui são algumas estratégias de alcance, que a gente vai falar mais à frente. Nesses passos da trilha do crescimento, existe um dos passos que se chama alcance. A gente vai entender um pouco mais o que significa isso. Mas basicamente, qual é a nossa estratégia de alcance? É focar em gerar líderes que vão impactar a vida de pessoas através dos grupos pequenos e que após alcançar essas pessoas, eles irão cuidar bem delas através do acompanhamento ou do discipulado, como você queira chamar. Então essa é a nossa estratégia para que essa visão aconteça. E por último, você pode se perguntar quais são as metas realizáveis para chegar nesse objetivo. Estabeleça metas a curto, médio e longo prazo. Curto prazo daqui com 1 ano, médio prazo 5 anos e longo prazo daqui com 10 anos. Deu para compreender? Você consegue colocar essas 3 perguntas aí, anotar no papel e colocar para fora quais que são esses alvos? Ganhar almas, pessoas para batismo, quantidade de células para serem multiplicadas, quantidade de pessoas no culto, cultos que serão multiplicados na igreja. Enfim, são muitos alvos que você pode estabelecer. Eles precisam estar alinhados com a visão, a identidade da sua igreja local. Segundo passo, então, agora da nossa trilha do crescimento são as bases espirituais. Então, primeiro, nós falamos a respeito da visão, que precisa ser muito bem definida. E você já pode começar a praticar isso com as perguntas que nós já compartilhamos com você. Mas o segundo passo, a respeito das bases espirituais, nós precisamos ter consciência que não tem como nós avançarmos no reino de Deus sem as ferramentas próprias do reino. Pastora, mas isso é óbvio, é claro que é óbvio, mas o óbvio nem sempre é praticado. O ministério de Jesus, ele nos revela como deve ser o nosso ministério também. E eu tenho certeza que você já identificou no ministério de Jesus uma total dependência de Deus. Você não vê, por exemplo, Jesus preocupado, Jesus ansioso, Jesus descabelado, Jesus pensando e agora? Ou se autopressionando. Não, você vê Jesus vivendo intensamente para Deus, mas totalmente na dependência de Deus. E quando eu falo dependência de Deus, algumas pessoas vão pular, tá vendo só como nós temos que viver totalmente na dependência de Deus? É óbvio que sim, mas uma coisa não exclui a outra. Lembra que eu já disse para você? O fato de você se capacitar não exime você de viver na total dependência do Espírito Santo de Deus. Até porque a própria palavra me diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Da mesma forma, se nós olharmos a igreja primitiva, eles também tinham bases espirituais muito sólidas. E era essa atmosfera de convencimento do Espírito Santo que atraía tantas vidas. Esse é o verdadeiro crescimento. Eu lembro de uma expressão que eu já ouvi de uma líder, ela dizendo assim, ó, não adianta enfeitar defunto. É exatamente isso, não adianta enfeitar defuntos. O que significa isso? Não adianta você ter uma estrutura linda sem vida. Quantas igrejas podem ter prédios lindos, totalmente bem cuidados, e eu não sou nada contra isso, viu? Lembra que eu digo uma coisa, não exclui a outra. Você pode ter prédios lindos, você pode ter uma estrutura maravilhosa, mas ter uma igreja cheia da presença de Deus. Mas nós precisamos entender o que é prioritário. A vida de Deus, ela é prioritária em detrimento da estrutura, se eu tivesse que fazer uma escolha entre um e outro. Ou seja, não adianta eu ter uma estrutura maravilhosa sem a vida de Deus fluindo naquele lugar. E para isso acontecer, é necessário bases espirituais sólidas. Então, de forma prática, para que nós possamos entender, sim, pastor, eu entendi isso daí, mas como é que eu ponho em prática na minha igreja? Como que nós desenvolvemos essas bases espirituais sólidas na nossa igreja local? Vamos lá, anota aí.
Primeira coisa, você precisa gerar aquilo que você é. João capítulo 17, versículo 19, Jesus diz assim, olha, eu me santifico para que eles sejam santificados. Veja que Jesus precisa, antes de tudo, ter nele para que ele possa reproduzir. Gente, quantos líderes eles querem ter uma igreja de oração sem ser uma pessoa de oração? Quantos líderes querem ter uma equipe organizada sendo que eles não são organizados? Querem ter uma equipe que se responsabiliza quando eles são irresponsáveis? Uma equipe submissa e obediente quando eles são rebeldes e insubmissos à sua liderança? Não faz sentido uma coisa dessa. Não podemos ser como os fariseus. Jesus lá, Mateus 23, disse, olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e nem com o dedo eles querem movê-los. Ou seja, eles ensinam o que as pessoas devem fazer, mas eles não reproduzem com as suas atitudes. Segunda dica para você, promova um ensino bíblico coerente com aquilo que você quer viver. Não se esqueça de algo, eu aprendi isso tem alguns anos atrás e eu guardo até hoje no meu coração. Você vive aquilo que você prega. Seja então coerente em alimentar o rebanho com aquilo que você quer ver o rebanho viver. Se você é um pastor, um líder, uma pastora que só enfatiza determinada área, você vai ver o rebanho frutificar nessa área, mas ele vai ficar deficiente em outra área. Por exemplo, se eu quero ver a minha igreja ser uma igreja que tem uma estrutura, uma robustez espiritual maior, eu preciso ser uma pastora que fala mais a respeito disso. Antes de tudo, eu preciso ser uma pastora que vive isso, lembra do primeiro ponto? E depois eu preciso ser uma pastora que ensina isso com frequência na minha igreja. Se eu quero uma igreja que tem uma atmosfera de fé, eu preciso pregar sobre fé. Se eu quero uma igreja que seja batizada no Espírito Santo, eu preciso pregar sobre batismo no Espírito Santo. Se eu quero ver uma igreja onde há salvação, eu preciso pregar a respeito de salvação. Se eu quero uma igreja que desenvolve disciplinas espirituais, eu preciso estar fomentando isso através do ensino da palavra. Terceira dica, estabeleça uma estrutura de igreja que favoreça o fortalecimento das bases espirituais da sua igreja. Por exemplo, seja alguém que entende que a estrutura ela vai cooperar para a visão da igreja. Então, nós vamos falar disso em outros momentos, mas esse é um só dos momentos que eu quero trazer isso para você à tona. Na estrutura da sua igreja, precisa-se ter se a oração, se as bases espirituais são importantes dentro do seu ministério, e eu creio que são, então a estrutura da igreja precisa falar isso também. Precisamos ter um ambiente de oração regular, como reuniões semanais com os nossos líderes, como momentos de vigília, de mini vigília, como momentos de oração da célula, como salas de oração, como oração do meio-dia, oração pela manhã, oração no fim da tarde, eu não sei. Estruturas que favoreçam esse fortalecimento das bases espirituais dentro de uma igreja local. Um ambiente dedicado a isso facilita as pessoas viverem isso e mostra também que isso é importante para a sua igreja. E a quarta dica, que eu creio que é uma super dica, que vai fazer toda a diferença, ajude a sua igreja a desenvolver esses hábitos fora do ambiente da igreja. Eu não sei se você já ouviu falar o livro Uma Vida com Propósito, de um pastor chamado Rick Warren. Esse pastor, a grande sacada do seu ministério, ele passou por muitos altos e baixos no seu ministério. Mas se você pesquisar um pouquinho a respeito da história dele, depois pesquisa lá, Rick Warren, você vai perceber que a grande sacada do seu ministério foi entender que ele precisava ajudar as pessoas da sua igreja a desenvolver a sua própria vida espiritual fora das paredes da igreja. Ou seja, as pessoas terem uma cultura de oração, cultura de jejum, cultura de leitura da palavra por si mesmas. Não se tornarem apenas dependentes do banquete espiritual que a igreja tem apresentado. Porque toda essa estrutura anterior que eu falei para você ela é importante. Mas se essas pessoas não forem levadas a desenvolver os seus próprios hábitos espirituais, elas não terão profundidade com Deus. Deu para entender? Eu creio que através dessas dicas você já começa a colocar em prática esse segundo passo que você observa na igreja primitiva, que você observa no ministério de Jesus, que você observa igrejas que crescem de forma saudável e que você pode começar a praticar, ou melhor, ajustar na vida da sua igreja local. Agora vamos então para o terceiro passo, a estrutura. Esse passo aqui, eu creio que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque eu confesso para você, eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar igrejas que crescem, eu gosto muito de entender os padrões bíblicos, eu gosto muito de estudar sobre células, sobre liderança, sobre vida espiritual, sobre dons espirituais, enfim, tudo aquilo que edifica a nossa vida com Deus e que nos apruma para o nosso propósito. Porém, foi através da prática ministerial que eu consegui identificar o quanto que a estrutura é importante. Você não vai encontrar isso em livro nenhum. Aqui, nesse passo da trilha do crescimento, você vai entender que a estrutura da sua igreja precisa estar caminhando alinhada com a visão da sua igreja. Olha o passo da visão lá atrás.
o quanto é importante você ter definido isso anteriormente. A estrutura e a visão precisam caminhar juntas. Por exemplo, se a nossa visão, a nossa igreja local, falando aqui da nossa, ela é estabelecer o reino de Deus nessa terra, através de líderes que vão impactar outras vidas, através dos ministérios descentralizados, que são os grupos pequenos, e que irão cuidar bem dessas vidas através do acompanhamento pessoal, então a igreja tem que andar nessa direção. A estrutura da igreja precisa cooperar para que isso daqui, para que essa visão possa acontecer. Eu vou tentar ser um pouco mais clara, preste atenção. Você pode ter essa visão que eu descrevi para você, gerar líderes, pessoas que vão alcançar outras pessoas, vamos resumir, discípulos que fazem discípulos. Essa é a sua visão como igreja local, através dos grupos pequenos, através do acompanhamento 1 a 1, através desse discipulado. Agora vamos imaginar que essa é a sua visão. Se a sua agenda não está caminhando junto com a visão, a agenda da igreja local, a estrutura da igreja local, isso vai ser uma utopia dentro da sua igreja. Por exemplo, vamos imaginar que essa é a sua visão, mas a sua igreja local tem cultos evangelísticos de segunda a segunda. Você acha mesmo que essa estrutura está favorecendo a visão de uma igreja em célula, que precisa ter um dia para se reunir em célula, mas a visão de uma igreja que realiza acompanhamento pessoal com essas vidas, porque também precisa de ter tempo na agenda da igreja local para que isso aconteça. Se nós focarmos somente num viés da igreja, preste atenção, muitas pessoas acham que a igreja se resume em cultos evangelísticos, por isso eles vão dizer para você, tem que estar aberto de segunda a segunda, todos os dias, calma. A igreja, ela não funciona só dentro, a igreja ela funciona fora. A igreja verdadeiramente deve funcionar fora. Então, quando eu entendo que nós temos uma visão de grupos pequenos, de discipulado, dentro da estrutura da igreja local, essa estrutura precisa favorecer. Então, na prática, dentro dessa estrutura eu vou ter momentos de cultos evangelísticos, eu vou ter momentos de comunhão, eu vou ter momentos de discipulado, eu vou ter momentos onde nós temos um ensino bíblico das pessoas, eu vou ter um momento dos grupos pequenos. Cada parte que compõe essa visão precisa ter um tempo. Não, queridos, o que vai acontecer? Como eu já vi acontecer em muitas igrejas, que implantam os grupos pequenos, que implantam até o discipulado, mas que isso simplesmente não acontece porque a igreja está sufocada nas suas próprias programações. Preste atenção. Eu não estou dizendo para você que uma igreja que tem culto de segunda a segunda, ela está errada. Não. Eu preciso primeiro identificar qual é a visão dessa igreja. Se essa estrutura está alinhada com a visão dessa igreja, então ela está fluindo na direção aonde é a sua visão como igreja. Mas se essa igreja tem uma visão, ao exemplo que eu lhe falei, então a estrutura dela deveria estar falando a mesma língua. Essa estrutura precisaria estar protegendo o dia da célula, precisaria estar protegendo o dia do acompanhamento, ela precisaria estar protegendo momentos de supervisão, ela precisaria estar valorizando cada passo da trilha do crescimento, que a gente vai falar de outros para você, para que isso possa acontecer, para que não seja só um discurso. No final do culto, olha gente, vamos lá, tem discipulado, tem isso, tem comunhão, tem aquilo outro. Mas a igreja não consegue ter tempo para viver isso e nem para investir nisso. Então, nesse momento, faça essa avaliação. Você que está acompanhando aí, você que é pastor, que é pastora, que é líder, faça essa avaliação se a estrutura da sua igreja está acompanhando a visão que você já estabeleceu lá no primeiro passo da trilha do crescimento. E aqui eu entendo que é o grande desafio, muitos de nós, pastores e líderes. Porque aqui nós seremos desafiados a romper com algumas tradições. Às vezes a nossa igreja carrega algumas tradições de um estilo que já não está mais compatível com a visão de uma liderança que está à frente. Mas tem que ser mantida aquela tradição. Por conta disso não consegue se avançar, porque a estrutura não está acompanhando o vinho novo que está sendo derramado. Quando você finalizar essa aula, que você entender cada um desses passos e tiver anotado, faça um dever prático de ir ajustando cada um deles no dia. Verifique se você está conseguindo valorizar cada passo dessa estrutura em pelo menos um dia na agenda semanal da sua igreja. Tudo certo? Espero que você coloque em prática no final dessa aula. Quarto passo agora da trilha do crescimento é o treinamento. Preste atenção. A sua igreja ela vai crescer proporcionalmente ao crescimento da base da sua liderança. Deixa eu te dar um dado interessante. Estima-se que, em média, de 20 a 30% das pessoas que estão numa igreja são realmente engajadas. Preste atenção. De 100%, somente de 20 a 30% são aquelas pessoas que estão realmente engajadas na visão da sua igreja local. São os líderes, são aqueles que são pau para toda obra, que estão ali se disponibilizando. Para agora para pensar um pouquinho na sua igreja local e veja se esse dado não é verdadeiro também aí na sua igreja local, porque na nossa é. Lembra lá da palavra? A seara é grande, os trabalhadores são poucos, é isso mesmo. E então o que a gente faz diante desse cenário? Vamos entrar em crise, como muitos entram? Vamos desistir? Vamos nos descabelar?
Vamos começar a reclamar, a murmurar porque ninguém nos ajuda, porque as pessoas não querem compromisso? Não. O que nós precisamos fazer é aumentar proporcionalmente as bases da nossa liderança. Gente, isso daqui é o pulo do gato. Isso daqui é importantíssimo. Presta atenção que a sua mente vai abrir agora. Isso significa que, se você quer ter uma igreja de aproximadamente 100 membros, você precisa ter pelo menos 20 pessoas que estão realmente aliançadas, são os líderes da sua igreja. Pastora, eu quero ter uma igreja de pelo menos 200 membros, você precisaria ter, em média, pelo menos 40 pessoas que são ali os líderes de frente da sua igreja, percebe? Ao passo que você aumenta a base de liderança da sua igreja, você também, por consequência, aumenta o crescimento da sua igreja. É proporcional. Tá vendo só? Ficou mais claro agora? Então é por isso que eu preciso investir em treinamento e capacitação dessa liderança. Eu preciso ter um ambiente constante de desenvolvimento de novos líderes. E que nesse ambiente eu traga conteúdos que são atualizados com a necessidade daquela igreja. Por exemplo, na nossa igreja, semanalmente nós temos um momento com os nossos líderes. Um tempo de oração com eles, um tempo de orientação, de direção, de compartilhar uma palavra que está alinhada com a visão da igreja, que vai ser direcionadora para a vida desses líderes, conforme a necessidade daquele momento. Às vezes é um momento em que as pessoas estão trazendo poucos convidados. Às vezes é um momento que as pessoas estão pouco se responsabilizando pela obra de Deus. Às vezes é um momento que as pessoas estão dispersas, ou então elas não estão cuidando como deveriam dentro da sua cadeia de discipulado. E a palavra ela precisa ter esse conteúdo daquilo que a igreja necessita naquele momento. Olha só que texto maravilhoso. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13 nos diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Preste atenção. Qual é realmente a nossa responsabilidade como pastor, se não o aperfeiçoamento dos santos para a obra de Cristo? Onde realmente nós como pastores precisamos dedicar os nossos maiores esforços, se não em gerar outros líderes, em aumentar a base de líderes dentro da nossa igreja? E para que isso aconteça é necessário um tempo na estrutura, voltamos a outro passo, na estrutura da sua igreja, para que esses líderes estejam sendo formados constantemente. Alguns líderes já estão no processo, outros novos vão estar chegando, sempre novos estarão chegando, e esse processo ele é contínuo. Gente, é difícil implantar isso no início. A gente também já passou por essa experiência, mas é necessário. Eu posso testemunhar para você que eu nunca vi a nossa equipe tão engajada como ela está hoje. E eu percebo que eu sempre digo para eles que para mim o dia mais importante na agenda da igreja é o dia em que nós reunimos os nossos líderes. Lá na nossa igreja nós chamamos de quartel-general do reino, porque é realmente essa visão que nós temos. É um exército que está sendo levado ali para ser capacitado, para poder ir para o campo de batalha. Agora vamos, para não ficar tão longa essa nossa aula, você também já pode começar a colocar isso em prática, só anota tudo, depois você vai colocar na estrutura da sua igreja um dia para reunir com os seus líderes semanalmente. Quinto passo dessa trilha do crescimento é o alcance. Aqui eu quero compartilhar de uma forma resumida com você, porque, gente, o alcance, olha esse nome aí, né? Envolve muita coisa. Mas, basicamente, eu quero compartilhar de forma resumida com você a estrutura de alcance, que são as estratégias evangelísticas que nós temos implantado para o avanço do reino de Deus e que estão em coerência com os princípios da palavra de Deus. Então, para nós entendermos o alcance, já que envolve muita coisa, eu vou tentar, de fato, trazer só o cerne para você. Não temos como aprofundar tudo nessa única aula, afinal, nosso tempo é limitado. Então, primeiro, nós precisamos entender que para que haja o avanço do reino de Deus, nós precisamos ter uma visão de descentralizar. E é aqui, queridos, que entra o sacerdócio universal dos crentes. Olha o que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois um povo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa, propriedade especial de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe? Pedro aqui está mencionando o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, uma visão de descentralização, uma visão de não concentração somente na figura de uma pessoa, o pastor, a pastora, o diácono, o missionário, o presbítero, mas uma visão no qual cada crente, cada cristão, cada discípulo é responsável dentro do corpo de Cristo. Mas infelizmente não é isso que muitos pastores vivem nos seus ministérios. Geralmente eles centralizam tudo, eles têm dificuldade de delegar, eles estão sobrecarregados, se sentem cansados e o seu ministério muitas vezes está estagnado. E aí eu sei qual é o seu pensamento, porque eu também sou pastora, né? Que a gente pensa, pastora, eu não vou delegar isso porque isso vai dar problema.
vai criar rachas na igreja, vai criar pessoas rebeldes, vão dividir a igreja. Já ouvi muito isso. Calma, uma coisa é delegar e outra coisa é delargar. Quando você delarga alguma coisa, você simplesmente deixa, né, que é o erro de muitos pastores, infelizmente, eles até implantam os grupos pequenos, o discipulado e toda essa estrutura de descentralização que é tão importante numa igreja, mas eles não supervisionam, eles não acompanham, eles não estão ali de perto, eles não são participativos, eles não têm envolvimento verdadeiro com a visão. E aí, queridos, tem tudo para dar errado. Mas quando nós delegamos e temos o encargo no nosso coração como pastores de sermos os primeiros a abraçar aquela visão, é diferente. Nós vamos supervisionar, nós vamos acompanhar, nós vamos alinhar. E eventualmente algo pode dar errado, é claro que pode, né? Quem está vivo e a sua vida, você não corre risco de alguma coisa acontecer de errado. Se você, em qualquer área da sua vida, se você é um empresário, se você é um autônomo, se você, qualquer coisa que você faça, se você atravessa a rua, qualquer coisa, existe risco de dar errado. Mas você vai deixar de viver porque você está com medo de que aquilo dê errado? Não. Você precisa balancear e pesar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Eu garanto para você que a descentralização ela traz muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Mas eu quero também trazer para você aqui a perspectiva de que as estratégias evangelísticas, que é o alcance, que é o quinto passo da trilha do crescimento, elas não se restringem somente aos grupos pequenos, elas não se restringem somente à relação de cuidado, de acompanhamento, que é o discipulado, ou então as casas de paz, que elas vão somar esforço com os grupos pequenos muito boas. Nós temos aplicado também, temos visto os frutos disso. Hoje nós temos visto uma ferramenta de alcance que muitas igrejas têm desprezado, e é o evangelismo pelas redes sociais. Só para você ter noção, na nossa igreja, semanalmente nós temos visto muitas pessoas irem até os cultos porque elas foram alcançadas pelas redes sociais. São as postagens, são os stories, são os vídeos, a pregação que nós colocamos ali. Nós procuramos fazer um evangelismo massivo através das redes sociais e semanalmente nós temos visto um acréscimo de convidados e nós temos um departamento que é o acolhimento. Quando as pessoas estão nos visitando pela primeira vez, elas vão passar pelo acolhimento e lá nós fazemos as perguntas e uma das perguntas é: como foi para você nos conhecer? Você sabia que a maioria das pessoas que nos visitam porque nos conheceram pelas redes sociais? Ai, pastora, significa que os membros da sua igreja não convidam? Não, eles convidam. Mas quantas igrejas têm desprezado a ferramenta evangelística que tem um alcance muito mais potente do que às vezes o convite que a gente está fazendo ali a um, que também tem a sua potência, claro. Mas o evangelismo nas redes sociais tem um alcance que a gente não consegue. Além dele, nós também temos um trabalho de alcance que são os voluntários que estão na recepção, que estão servindo na igreja local. Nós temos o acolhimento que nos ajuda a envolver essa pessoa na engrenagem da igreja local. Isso, todas essas são ferramentas de alcance. É óbvio que eu não tenho como entrar aqui em grupos pequenos e trazer os pormenores, entrar em células, entrar em casas de paz, entrar em voluntários, na área do acolhimento, em cada um deles e explicar para você de uma forma aprofundada. Não tem como. Essa aula ela tem um tempo, mas o que eu quero aqui é que você entenda que a estrutura de alcance descentralizada é a solução, não aquela visão de centralizar tudo na figura do pastor, mas uma estrutura de alcance que envolve a igreja como um todo. O impacto é muito maior. E eu também quero deixar um estímulo para você. Pesquise mais a respeito de cada um desses itens, dessas estratégias evangelísticas de alcance que eu mencionei aqui para você agora. E você vai ver aquilo que você já consegue começar a praticar agora na sua igreja. Não precisa começar com tudo ao mesmo tempo, mas escolhe uma. Por exemplo, vamos começar com um grupo pequeno? Vou escolher aqui então, sou o pastor da igreja, como na minha igreja não tem grupos pequenos, vou escolher aqui agora, nesse momento, começar um grupo pequeno na minha igreja, que vai ser liderado por mim, que vai trabalhar a base de uma liderança. Depois vamos multiplicar para 2, para 3, para 4 e assim por diante. Você pode começar pequeno, mas já dá um primeiro passo. Agora, para a gente quase encerrar, o sexto passo dessa trilha do crescimento é a conexão. E aqui eu quero classificar com você a conexão em duas partes. Primeiro, a sua conexão, você, pastor, com outros pastores que são referenciais ou que estão caminhando na mesma direção que você. E segundo, a comunhão uns com os outros. Em relação à primeira classificação de conexão, que é a comunhão de pastores para pastores, eu vejo que esse aspecto é muito negligenciado. Porque geralmente nós pastores nos isolamos muito. Geralmente nós somos solitários, nós nos fechamos na nossa bolha. Nós somos preconceituosos com outros pastores e ministérios. E muitas vezes nós somos orgulhosos e altivos, achamos que não temos nada para aprender com os outros. Mas existe algo que você observa numa igreja frutífera, uma igreja saudável. Os pastores,
Eles precisam ter conexões com outros pastores que estão alinhados na mesma visão ou que sejam referenciais para eles de crescimento. E você pode fazer isso, seja presencialmente, se relacionando com pastores, tirando um tempo da sua agenda para conhecer a estrutura de outras igrejas, de ministérios inspiradores, conversar com outros pastores. Pastor, eu não tenho acesso. Vá lá, pergunte, converse. Às vezes nós achamos que não temos acesso, mas nós temos acesso. Basta uma pergunta. Seja presencialmente ou então acesso também que você pode ter. Em alguns casos, quando há uma distância territorial, você pode também ter acesso através da internet, conhecendo melhor outros ministérios, estudando melhor o funcionamento de outras igrejas, estruturas que podem ser inspiração para o seu ministério também. Quer uma dica interessante? Tire um dia na agenda da sua igreja, um dia, para você deixar ali um obreiro, lhe substituindo, tomando a frente, e você possa fazer uma visita presencial em outro local, em outra igreja, outro ministério, e ver como funciona, e ver como acontece o acolhimento, e ver como acontece o voluntariado, e ver como é estruturada a organização das células. Querido pastor, você precisa entender que a sua posição no corpo de Cristo ela é principalmente estratégica e não operacional. Muitos pastores estão ali só no dia a dia da sua igreja. E eles não conseguem sair dessa bolha para entender o que está precisando, o que está faltando. Eles não estão ocupando a posição no corpo de Cristo estratégica, onde eles vão observar e eles vão ser instrumentos de Deus para que aquele corpo ele possa fluir bem ajustado. Agora, um outro ponto de conexão, para a gente não demorar muito, é a respeito da comunhão uns com os outros. Essa, sem dúvida, é uma das chaves do crescimento da igreja. É aqui que a igreja se torna uma verdadeira família. Sabe aquela igreja que as pessoas têm relacionamento verdadeiro? Aquelas pessoas têm prazer de ir até a igreja? Elas têm aquele momento, elas não terminam o culto, colocam a Bíblia debaixo do braço e desaparecem. Não, elas se relacionam, elas conversam, elas têm momento de comunhão, elas interagem umas com as outras. Então, aquela igreja que você conversa, que você ri, que você chora, que você compartilha a sua vida, que você tem relacionamentos verdadeiros. Uma igreja que vive em comunhão, fora das formalidades dos cultos, é uma igreja família, é uma igreja de relacionamentos, é uma igreja forte. É uma igreja que estabelece vínculos. E aqui é o ponto que muitas pessoas desprezam, mas que é essencial para o crescimento da igreja. Eu recordo de uma das igrejas que nós fomos pastorear e inicialmente nós sentimos uma resistência daquela igreja nos receber como pastores, porque nós éramos pastores muito jovens. E era uma igreja de senhores, de senhoras, eu entendo, é normal. Mas uma das ferramentas que nós colocamos muito em prática naquela igreja e que nós percebemos que rapidamente mudou aquela atmosfera foi a comunhão. Sempre que terminava os cultos, a gente já marcava alguma coisa, ou fora, ou dentro da igreja. Quando podíamos ir até uma pizzaria, fazíamos algo, estávamos ali em contato, fora da formalidade dos cultos. Isso foi quebrando aquela barreira que havia entre nós e os membros, que ainda não nos conheciam, e nem nós conhecíamos eles, e aquilo começou a gerar o que? Uma atmosfera de família. Então, desafio você, pastor, pastora, líder, você pode começar a praticar isso agora, e de uma forma muito simples. Que tal começar a sair após os cultos de domingo? Terminou o culto, marca lá, uma igreja relativamente pequena que você consegue sair com todo mundo junto, por que não fazer isso após os cultos de domingo, por exemplo? Ou então, se é uma igreja que já tem uma proporção que já não consegue sair todos de uma só vez, você pode fazer isso com grupos pequenos, pastores com líderes, líderes com a sua célula, enfim. E por último, para nós encerrarmos essa aula abençoada, que eu espero sinceramente que esteja abençoando o seu ministério, o 7º passo da trilha do crescimento é o acompanhamento, que você pode também chamar de discipulado, de mentoreamento, o nome que você quiser dar. O discipulado ele tem autorrespaldo na Bíblia, não somente no Novo, mas no Antigo Testamento, diferente do que muitos pensam. Mas focando aqui no Novo Testamento, esse foi o padrão de cuidado de Jesus. Aí talvez você pense, mas pastora, eu nunca fui discipulada. Estou Vivinho da Silva. Que geralmente quem tem essa mentalidade não foi discipulada ou discipulado, você pensa assim, não precisa. Estou bem vivo, estou firme com Deus. Quem quer ficar firme com Deus fica, quem não quer não fica. Não é assim às vezes a nossa mentalidade. Mas deixa eu te perguntar algo. Se você na sua infância não recebeu algo dos seus pais que era essencial você ter recebido, como por exemplo afeto, amor, carinho, palavras de afirmação, simplesmente pelo fato de você não ter recebido, você sabe que te fez falta, mas simplesmente pelo fato de não ter recebido, você não daria isso para os seus filhos? Você não percebe que seus filhos precisam, assim como você um dia precisou? Então, exatamente assim, nós precisamos quebrar esse ciclo de não cuidado dentro das nossas igrejas. Você sabia que Jesus dedicou a maior parte do seu ministério em acompanhar os 12 discípulos? E você sabia que foi através desse padrão de cuidado de Jesus, que é o discipulado, que o evangelho chegou até mim e você? Porque ele se propagou através de discípulos que fazem discípulos. Na prática, como que você pode implantar hoje
um núcleo de discipulado, que não precisa começar com a igreja toda. Porque às vezes a gente imagina algo grandioso e fala assim, não tem como. Não, começa pequeno. Começa com você e a sua base de líderes. Depois você vai ampliando isso aos poucos para alcançar outras pessoas. Tire uma coisa da sua cabeça, discipulado é só para novo convertido, não, queridos. A palavra nos diz, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O alvo de Satanás, sobretudo, é a liderança. Então entenda que você precisa exercer cuidado sobre líderes e você como pastor também precisa estar debaixo de cuidado. Porque se você for ferido, toda a sua igreja vai sentir. O discipulado também vai chegar lá no novo convertido, mas ele precisa prioritariamente começar com a liderança. Comece então iniciando um grupo pequeno de discipulado. Não precisa ser 1 a 1, pode ser um grupo pequeno com os seus líderes. Depois você vai avançando. Conforme esses líderes vão discipulando o outro, você consegue diminuir esse núcleo de discipulado e ficar 1 a 1 com seus discípulos. Procure manter esse discipulado de homem por homem e de mulher para mulher, é importante. Uma outra dica para você começar a praticar agora o discipulado, use um material que trate das principais áreas na vida de um discípulo e tenha pelo menos um encontro semanal de aproximadamente 1 hora e meia com esses discípulos. E nunca se esqueça, proporcione isso dentro da estrutura da sua igreja para que de fato possa acontecer. São dicas simples, práticas para que você comece agora a implantar essa cadeia de cuidado na sua igreja e fechar as portas dos fundos, que é aquela porta de saída, muitos chegam, mas muitos vão embora. Que não seja assim no seu ministério, na sua igreja local. Se você tão somente puder cuidar bem, olha só, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Se você tão somente for fiel no pouco, essas talvez ainda poucas pessoas que estejam debaixo do seu cuidado, é uma questão de tempo para o crescimento acontecer. Querido pastor, querida pastora, líder que está nos acompanhando e assistindo essa aula, que ficou até esse momento aqui, esses são os 7 passos da trilha do crescimento. E a consequência dessa trilha, sem dúvida nenhuma, é o crescimento verdadeiro. Não é aglomeração, não é ajuntamento, não são igrejas rodoviárias rotativas de pessoas, mas são igrejas que produzem frutos e frutos que permanecem. E eu não estou falando aqui para você apenas de crescimento numérico, não. Eu não estou também dizendo para você que é a respeito de um crescimento explosivo imediato. Isso pode acontecer para a glória de Deus? Pode. Deus é poderoso para fazer com que uma igreja rompa do dia para a noite. Mas o que nós vimos no nosso ministério é esse trilho sendo aplicado e o crescimento acontecendo a curto, médio e longo prazo. Hoje não temos como mensurar o crescimento que ainda vai acontecer, porque nós ainda estamos caminhando nessa mesma direção. Então é uma soma de princípios e a consequência dela é o crescimento. Agora que você já aprendeu a respeito da trilha do crescimento, essa trilha que nós temos implantado e vivido, querida, é impossível nós compartilharmos com você todos os detalhes e entrar mais a fundo nessa trilha do crescimento, porque tem muita coisa mais profunda e prática para você implantar no seu ministério. Mas existe a chance de você desenvolver isso com mais profundidade através da Academia de Crescimento de Igrejas. Lá nós compartilhamos com você com profundidade os 7 passos da trilha do crescimento, trazendo para você tudo, exatamente tudo que nós temos vivido no nosso ministério e como nós temos implantado isso na prática. E como você também pode implantar isso na sua igreja local. Esse curso ele é fruto da prática ministerial, portanto ele é totalmente prático. É um curso 100% online. Após você adquirir esse curso, você já terá acesso às aulas que já estão gravadas. Esse curso é um curso que está em constante atualização, porque a gente sempre está aprimorando, está sempre trazendo novos aprendizados para você. No ato da aquisição, você vai receber lá no seu e-mail de cadastro o login e a senha para que você possa acessar. E as aulas são divididas em módulos conforme a trilha de crescimento que você acabou de receber. Aí talvez você pense, ai pastora, mas eu não tenho tempo para isso. É por isso que esse curso é online, querido pastor, pastora, líder. Porque você pode adaptar ao seu tempo. Você precisa tirar um tempo para investir no seu ministério e para se capacitar. Pode ser um sábado de manhã, pode ser um sábado à tarde, você precisa encaixar na sua agenda. Fato é que sendo online e não tendo a questão da distância territorial, você consegue fazer em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Ai, pastora, mas eu não tenho dinheiro. É por isso que esse curso está com uma oferta muito especial, mas é por pouco tempo. Ai, pastora, mas eu não sei mexer nessas coisas. Gente, é muito simples. Você pode fazer isso pelo seu celular. Você vai receber o login no seu e-mail, você vai entrar nesse login e senha e você vai ter acesso ao curso no seu próprio celular de uma forma muito simples e intuitiva. Ai, pastora, mas eu não sei se é para mim. Minha igreja é muito pequena, minha igreja é problemática, eu tenho dificuldades. Então, é exatamente para você mesmo. Porque esse curso de Academia de Crescimento de Igreja, ela foi feita pensando em igrejas como a minha, a sua, que nós passamos problemas, temos obstáculos, temos dificuldades, que são de pequeno porte, até 500 membros, é para você mesmo.
Além de tudo isso que eu falei para você, nós temos ainda bônus exclusivos, presentes exclusivos para você. Você vai receber junto com esse curso um bônus maravilhoso para você já começar a colocar em prática nas suas células, que é o nosso e-book 60 mensagens de células, ou seja, mensagens de célula para um ano todo. Mensagens evangelísticas, todas muito bem organizadas, com perguntas que facilitam o compartilhamento, enfim, um e-book completo para você utilizar já no seu trabalho de célula. Além disso, você também vai receber o bônus, que é o e-book Temas em Ordem para o Seu Discipulado, que é um e-book no qual você consegue já desenvolver os seus primeiros temas no seu discipulado. Você vai ter uma sequência de temas que trabalham áreas importantíssimas na vida de um discípulo que precisam ser desenvolvidas. Além disso, você também vai ganhar um treinamento completo nosso, que são os 8 hábitos do líder de célula. Está lá disponível para você assistir completo, é maravilhoso. Inclusive são os 8 hábitos que eu pratiquei na época da minha célula, que eu mencionei aqui, para você como líder, que fez toda a diferença. É inspirado nesse livro. E por último, você vai também ter acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp que é próprio dos nossos alunos, é um local de network. Nós vamos avisar você daquilo que está acontecendo. Lá nós teremos um ponto de contato mais próximo com você. Não é maravilhoso? E tudo isso, queridos, com uma garantia de 30 dias. Pela lei, a garantia seria de 7 dias, mas nós acreditamos tanto na qualidade desse curso, Academia de Crescimento de Igrejas, e do quanto que ele vai ser transformador para o seu ministério, que nós damos uma garantia de 30 dias incondicional. Ou seja, se você adquirir esse curso, você entrar lá e você tem 30 dias para utilizá-lo e para cancelar, se assim quiser fazer, sem dar explicações nenhuma disso. Então, se você quiser entrar nesse super projeto de crescimento de igrejas, clique aqui no botão abaixo e faça agora a sua inscrição. Venha ser aluno na nossa Academia de Crescimento de Igreja e venha ver um novo patamar no seu ministério. Uma nova fase de frutificação, de crescimento saudável, porque sim, igrejas podem crescer. Deus te abençoe. Te espero aqui.